ideias que juntos, né, estaremos então colaborando para que uma nova consciência se estabeleça. Então, no programa de hoje, nós trazemos alguém que tem contribuído de uma maneira decisiva, intensa e muitas vezes barulhenta com essa força das ideias. Para nossa alegria e felicidade, está conosco aqui o médium e orador Carlos Bacelli, um companheiro que a gente admira já de muito tempo, é um dos colaboradores da Rede Boa Nova de Rádio, e ele está aqui para falar do seu mais recente lançamento, nessa parceria com Inácio Ferreira, uma parceria que venceu a morte, porque Carlos Bacelli e Inácio Ferreira se conheceram em vida, né? E essa parceria prossegue. Bacelli, prazer enorme em tê-lo aqui no Nova Consciência. É uma alegria, Jeter, estarmos de volta ao seu programa. O nosso abraço aos telespectadores, as nossas vibrações carinhosas a todos. E aqui estamos para falar sobre o mais recente livro do nosso caro Dr. Inácio Ferreira, que de fato foi muito nosso amigo quando encarnado e criou esse vínculo conosco, facilitando certamente a transmissão de seus pensamentos via mediúnica. Isso facilitou muito, né, Bacelli? Com certeza, essa coisa da interação, né? Sem dúvida alguma. Jeter, eu tenho uma coisa muito interessante para dizer. Eu costumo dizer, eu sou muito entusiasmado com Chico Xavier. Para mim, Chico Xavier era um profeta. Certa vez eu estava na casa do Chico, o Dr. Inácio já havia desencarnado. Eu disse ao Chico, Chico, eu tinha vontade de receber alguma coisa que contribuísse de fato com a construção do edifício doutrinário. Como médium, eu tinha vontade de ser médium, não apenas no campo da mensagem, mas alguma coisa assim que... No campo das ideias. Das ideias, que acrescentasse alguma coisa. Embora sempre reconhecendo as minhas limitações. Ele, com aquele jeitinho dele, me olhou por cima, assim, do óculos, e me disse assim, meu filho, quem sabe mais tarde, o próprio Dr. Inácio. Jeter, eu confesso a você que eu não guardei, eu não arquivei aquilo. Se arquivei, aquilo ficou no meu inconsciente. O certo é que passou muito tempo, mais de ano, quase 2 anos, e de repente, Dr. Inácio, sem que eu me lembrasse do que Chico havia comentado comigo na casa dele, estávamos eu, ele, a Márcia e o Sérgio, sobrinho dele, de Pedro Leopoldo. Dr. Inácio começa a escrever Sob as Cinzas do Tempo. Nossa. Que foi o primeiro livro mediúnico dele por nosso intermédio. Quando o livro foi publicado, o Sérgio, sobrinho do Chico, me liga de Pedro Leopoldo. Bacelli, você se lembra daquela noite em que o Chico disse isso, isso, isso? Naquele momento a ficha caiu. Porque, sinceramente, aquilo apagou. Porque eu esperava, viu, Sérgio? Jeter, eu esperava, assim, dentro da minha pretensão, acho que todo médium é um tanto pretensioso, né? Eu esperava receber alguma coisa de um espírito, digamos assim, que fosse mais facilmente identificado no meio espírita. Carbachutel, Bezerra de Menezes. Mas não havia pensado em um espírito tão próximo como o Dr. Inácio Ferreira, do qual eu havia sido amigo próximo, e que tanto fez também, quando encarnado, pela literatura espírita. Sim. Porque Dr. Inácio Ferreira deixou um acervo doutrinário, bibliográfico muito interessante. Ele foi um dos primeiros médicos, ao lado do Dr. Bezerra de Menezes, um dos primeiros médicos a escrever efetivamente sobre medicina e espiritismo. Novos Rumos à Medicina, em 2 volumes, A Psiquiatria em Face da Reencarnação. E interessante, pouca gente conhece esse lado do Dr. Inácio Ferreira. Ele não teve filhos.
Mas ele era muito preocupado com as crianças, ele tinha um carinho assim muito grande pelas crianças. Ele escreveu livros como Na Estrada da Vida, para a criança, para que as professoras de evangelização utilizassem um livro todo ilustrado. Ele escreveu também uma literatura infantil. Eu não sei, os livros dele atualmente não estão sendo reeditados. Alguns apenas, me parece que foram reeditados pela FEESP. Mas ele escreveu A Religião do Índio Brasileiro, ele pesquisava. Foi o primeiro biógrafo de Eurípides Barçanufo. Escreveu Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo. Numa época em que ninguém havia escrito, Corina Novellino não havia escrito Eurípides, o Homem e a Missão, que considera um livro definitivo sobre Eurípides. Jorge Risini ainda não havia escrito Eurípides, o Apóstolo da Caridade. Ele foi o primeiro biógrafo de Eurípides Barçanufo. Então, eu creio que isso, viu, Jeter, facilitou muito a aproximação do espírito dele, porque nós nos identificávamos, o nosso modo de pensar já era o mesmo. Nós conversávamos muito na casa dele e isso facilita, você sabe. E essa característica que ele continua, acredito, mantendo da irreverência, era assim mesmo. Muito próprio dele. Porque durante alguns anos eu também trabalhei no Sanatório Espírita Jeter de Uberaba. Trabalhei como voluntário, trabalhei como médium no Sanatório Espírita de Uberaba. Então, além de estar com o Dr. Inácio na casa dele, eu sempre estava com o Dr. Inácio no Sanatório Espírita. E de vez em quando, como ele conta aí nos livros, ele saía ali meio bravo pelos corredores e gesticulando e falando alto e aquela coisa toda, porque ele queria ver a coisa funcionando bem. Ele era muito idealista. E para ele, o doente, o paciente em primeiro lugar. Então, quando ele percebia um médico assim de corpo mole, ou um enfermeiro que não estava cumprindo direito com as suas obrigações, quando a refeição dos doentes não estava como ele imaginava, porque ele supervisionava tudo. Ele ia na cozinha, ele ia na farmácia, ele ia na enfermaria, ele entrava nos pavilhões, ele conversava com os doentes. O doente às vezes pedia a ele um cigarro, ele enfiava a mão no bolso, dava o cigarro para o doente. Às vezes era ele que filava um cigarro do doente. Muito bom. Essa presença dele, e na verdade ele era um pai, ele era um verdadeiro pai. Agora, você acredita que justamente por causa desse perfil irreverente, ele tenha sido escolhido do lado de lá e você pela proximidade do lado de cá, para justamente essas informações que ao longo dos livros que ele tem escrito por você, causem esta polêmica, esta discussão e muitas vezes aquilo que nós já colocamos. Muitas vezes as pessoas, em vez de discutirem as ideias, acabam atacando ou a você ou a ele, né? Você acredita que isso faça parte da estratégia? Ô, Jeter, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho andado aí pelo Brasil. O Dr. Inácio Ferreira tem um fã-clube que me assusta. Tem. Principalmente entre as mulheres. É impressionante. Principalmente entre as senhoras. Entre as jovens. Ele tem um fã-clube que realmente me assusta. Ele conseguiu criar uma empatia que eu não sei como. Agora, é verdade, temos aí meia dúzia. E essa meia dúzia, às vezes, faz mais barulho. Está escrito lá em O Livro dos Espíritos que o mal ainda predomina na Terra porque os bons são tímidos. Exatamente. O dia que os bons deixarem de ser tímidos e forem um pouco mais ousados, porque existe muito bem, muita gente fazendo bem, mas a mídia sensacionalista, o jornal que quer vender, às vezes aquele ato de violência se destaca mais, mas nós temos muita gente fazendo bem. Sim.
Eu acho que nunca tivemos tanta gente preocupada com o bem, com o próximo, e não apenas assim no aspecto da religião. Quantas ONGs estão por aí? Então, na verdade, tem uma meia dúzia que faz muito barulho. Eu não sei se o doutor Inácio foi escolhido, e eu também não sei se fui escolhido, eu não me considero escolhido para nada. Eu sei dizer a você que, você vai me perdoar a expressão, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu sei disso. Com ninguém. A minha função é psicografar, é escrever, receber, se aquilo passa pelo meu crivo, pelo meu discernimento, porque eu já tive oportunidade de dizer isso em outras vezes. Antes de ser médium, eu sou espírita. Aliás, eu fiz a questão para te provocar mesmo. Eu acho que você, na minha opinião, é o escolhido justamente por causa da característica doutrinária. A gente vem acompanhando há muito tempo o seu trabalho, os seus escritos todos, e você é um daqueles que mais aprofundam os temas, né? Ô Jeta, eu digo a você o seguinte, eu às vezes penso assim, gente, eu gostaria tanto de ser médium de romance. Mas eu como médium, eu não consigo, porque a minha formação doutrinária é tão forte que quando o espírito começa a escrever, contar uma história, se não tiver doutrina ali... Você já quer explicar. Eu já quero explicar. Tá certo, tá certo. Bom, nós estamos na horinha já do nosso intervalo, então logo após, né? No próximo bloco, entramos definitivamente no tema deste programa, que é uma obra que vai mexer com você. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Nos próximos segundos você vai ver e ouvir nada. Ocupe este espaço e tenha sua marca, serviço ou empresa associada a uma programação cujo único intuito é alcançar um mundo maior. O Nova Consciência está recebendo aqui Carlos Baccelli e está recebendo um lançamento também, né? O livro Fundação Emanuel. Baccelli, normalmente quando se cria uma fundação, objetiva-se manter, não digo perpetuar, mas manter acesa a chama, manter viva uma ideia, um pensamento, a ação de alguém. O que está acontecendo? Fundação Emanuel. Né? Ele tá para voltar? Olha, eu imagino que ele já deve até ter voltado, porque Chico dizia... Uma criança aí. Com frequência, esta criança, ele dizia com frequência para vários amigos. Sim. Vários amigos, né? Aí entra aquela tal de concordância universal. Dos amigos. Dos amigos. Em várias oportunidades, ele dizia que Emanuel voltaria no final do século passado ou no começo deste século, que coincide com o terceiro milênio. Emanuel efetivamente já deve estar por aí. E às vezes ele dava até detalhes. Ele falava, olha, Emanuel, ele virá, trabalhará no campo da educação, será professor e mais tarde irá para o Senado.
Então vejamos, isso tudo está de acordo com as características do espírito de Emmanuel, que foi senador em Roma, foi professor como escravo grego. Não, mas acredito até que ele vem assim, como professor ou como alguém localizado institucionalmente, mas deve vir como um grande pensador, para influir no... Isto, e um grande escritor, não é? Um grande pensador, porque a atividade intelectual de Emmanuel, na condição de espírito, ela foi tão intensa que nós não acreditamos que ele vá reencarnar e ser, digamos assim, não ter destaque, ficar na obscuridade, no anonimato. Nós pensamos que ele está reencarnando para de fato influir e quem sabe contribuir até no campo da literatura espírita, como escritor, pensador, essa coisa toda, não é? E Fundação Emmanuel. Nós aqui homenageamos os nossos grandes vultos quando eles partem e deixaram um trabalho que influencia na comunidade, um trabalho de responsabilidade junto à comunidade. Eu acho, Jeta, que no plano espiritual não tem só, por exemplo, Fundação Emmanuel. Eu acho que deve existir também uma Fundação Allan Kardec, por exemplo, no mundo espiritual, uma fundação preservando, não a memória, o acervo de grandes espíritos que reencarnam. Como aqui nós fazemos isto, né? Quando alguém desencarna, né? Fundação aí Ayrton Senna e Fundação Rockefeller, você citou no programa de rádio outras fundações. Paulo de Tarso, a Fundação Espírita André Luiz. André Luiz, Fundação André Luiz. Agora, eu não concebo, por exemplo, Emmanuel reencarnando e deixando, digamos assim, o movimento espírita sem uma retaguarda que ele criou. Então ele deve ter no mundo espiritual muitos amigos, muitos seguidores, muitos discípulos. Até porque a riqueza das informações, do pensamento, da contribuição dele em todos os campos, né? Em todos os campos. Em todos os campos. A obra O Consolador, por exemplo, mostra ali a diversidade do seu pensamento. Inclusive eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos não tem só 1018. Você diz isso. Para mim, o Livro dos Espíritos tem as 1018 originais e mais as 411 perguntas. Do Consolador. Porque Emmanuel atualizou ali. Na verdade, a gente tem até medo de usar essa palavra quando se refere à codificação. Por causa dos patrulheiros, né? É verdade. Mas, na verdade, atualizou, porque você veja bem, a biologia, a genética, a sociologia, o direito, são ciências que progrediram e que avançaram vertiginosamente. E ali na obra O Consolador, Emmanuel, ele interpreta ou faz uma reinterpretação, não é, de muitas questões do Livro dos Espíritos e recoloca o Espiritismo lado a lado com a ciência. Não é? Então eu acho isso muito interessante. Eu aceito O Consolador de Emmanuel como sendo uma continuação de O Livro dos Espíritos. Aliás, está sendo muito comum hoje nós revisitarmos a obra do Chico e entre elas a do Emmanuel, por exemplo, né? Recentemente estive vendo a obra Roteiro, que tem mais de 40 anos. Que coisa atualíssima. Olha, e vou te dizer uma coisa. Recentemente eu revisitei o livro Emmanuel. O livro Emmanuel e fiquei impressionado, principalmente com conceitos alusivos à mediunidade. Tem coisa ali que a gente não ouve o maior estudioso de mediunidade no meio espírita falar a respeito do teledinamismo do pensamento, como é que os espíritos superiores se comunicam conosco, porque nós achamos que os espíritos que entram em contato com os médiuns estão ao lado dos médiuns. E isso é plenamente dispensável em certos casos, né? Em certos transes. Então,
eu revisitei, como você bem colocou aí, o livro Emmanuel, e gostaria de deixar essa dica. Essa dica. O Fundação Emmanuel tem uma capa aqui do Colégio de Piratininga. É exatamente assim no plano espiritual? Mais moderno, evidentemente. Sem pichação. Sem pichação, não é? E sem essa característica de igreja, não é? Porque foi construído pelo padre Manuel da Nóbrega, não é? Então se trata de uma construção muito mais ampla, muito mais moderna, mais voltada para a educação. Inclusive me comoveu muito, Jeter, se você me permite, aí quando o doutor Inácio, visitando lá a Fundação Emmanuel, ele se depara com aquela comunidade indígena. Ah, espetacular. Aqueles índios ali sendo, não é? Que desencarnam, que desencarnam e são acolhidos, porque Emmanuel, como jesuíta, padre Manuel da Nóbrega, ele sempre teve um carinho muito grande pelos índios, evangelizando os índios, não é? E nesta Fundação Emmanuel, que aliás fica aqui no espaço geográfico de São Paulo, não é? Dentre outras instituições, muitas colônias espirituais existentes, porque, hoje até eu vejo o mundo espiritual com uma naturalidade que às vezes impressiona a mim mesmo. Nós vamos fazer um programa especial sobre isso, gente. Isso é um tema que, olha, por isso que eu digo que ele aprofunda os temas. Olha, de fato, eu vejo o mundo espiritual, porque a gente fala assim, terra e mundo espiritual. É o que o doutor Inácio fala. O problema de vocês, espíritas, continua sendo essa questão de céu e inferno. Vocês não conseguem pensar no além, no mundo espiritual, sem interferência dessa ideia milenar de céu e inferno que ainda sobrevive na cabeça de vocês. Nós não deveríamos falar em terra e mundo espiritual. Essa questão mundo espiritual é muito genérica, não é? Mundo espiritual. Nós deveríamos falar em mundos espirituais, em dimensões espirituais. Porque a gente faz uma ideia de que o plano espiritual, ele é todo homogêneo. É para nós que estamos encarnados. Sim. É para nós. Mas para cada um daqueles espíritos, por exemplo, naquele livro Cidade no Além. Cidade no Além, de André Luiz e de Dona Igorina Cunha, não é? André Luiz lá faz uma colocação interessante. Ele fala que em qualquer dimensão espiritual em que estivermos, nós teremos chão firme sob os pés e céu aberto. Isso é uma loucura. Não é? Eu não sei por que o pessoal fica louco com o doutor Inácio. Eu acho que o pessoal não leu Cidade no Além. Que é uma obra já considerada um clássico, né? Pelo tempo que existe. Pelo tempo que existe, não é? É aquela obra em que tem uma planta, não é? É isso, a planta da cidade de Nosso Lar. Apenas um esboço feito pela Igorina Cunha, de Sacramento, nossa irmã, que rendemos a ela aqui a nossa homenagem. André Luiz fala, olha, onde estivermos na dimensão espiritual, nós vamos ter terra firme e céu aberto sobre a cabeça, igual aqui na Terra. Marcelo, eu entendo mesmo que a informação que está vindo através de você está procurando de alguma maneira, isso é dentro da estratégia do plano espiritual, de nos abrir a mente, está começando a detalhar algo que do ponto de vista, inclusive da pesquisa da física teórica, é o que está aí hoje, né? A física teórica de ponta está dizendo que nós temos 9 dimensões. E o plano espiritual, isso vem corroborar com toda a proposta espírita, só que está na hora, como o próprio espiritismo desvendou o outro lado, agora estamos detalhando o outro lado, essa que é a verdade. Você sente mais ou menos isso? É mais ou menos isto. E você veja bem, coerente com aquela informação que temos, que possuímos, na verdade, 7 corpos espirituais.
não é? E André Luiz, em suas obras, nos fala em 7 dimensões espirituais. Nós teríamos o abismo, as trevas, Sim. a crosta, o umbral. Nós teríamos uma outra dimensão que é a da cultura, da arte e da ciência. É uma outra dimensão do amor fraterno universal. E, finalmente, a 7ª dimensão, diretrizes do planeta. Sendo que André Luiz fala que cada dimensão ainda pode se dividir em subdimensões. Porque é toda uma gradação. Quer dizer, isso é uma loucura mesmo. Tá certo. Gente, como disse, o Bacelli é muito estimulante conversar com ele, porque ele ajuda a nos ampliar os conceitos doutrinários. Mas eu volto com ele daqui a pouquinho. Somos a Banda Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Isso é Calypso, pensa. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Paulo e Estevão, livro que conta episódios do cristianismo primitivo, foi relançado pela Federação Espírita Brasileira. O romance é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier na década de 40. Para reservar seu exemplar, entre no site www.febnet.org.br. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nós estamos conversando com Carlos Bacelli sobre o seu mais recente livro, em parceria com o Inácio Ferreira, o Fundação Emmanuel, que está assim repleto de conteúdo. Mas eu vou logo num daqueles dos mais... nevrálgico. Antes, bom, até para criar um certo suspense, é o seguinte, antes do nevrálgico, falar que neste livro, algo que ele muitas vezes tangenciou, aqui efetivamente nós temos um grande encontro de espíritas antológicos, históricos, quer dizer, todo mundo se reunindo para receber nada mais, nada menos do que o Chico Xavier, que vem de uma dimensão superior, para rever os amigos. E visitar a fundação. O encontro se deu na fundação. Exatamente. Né? E aí então você tem uma palavra do Chico, né? É um capítulo à parte, memorável, e tem também um momento em que ele faz uma prece, que também é outro momento memorável, vale a pena. Mas vamos ao ponto nevrálgico. Bom, é a questão da reencarnação, e a reencarnação, na dinâmica que nós conhecemos aqui, ela se dá principalmente através do processo da fecundação, da concepção, enfim, da gestação e efetivamente do nascimento, ou seja, do processo da reprodução humana. Algo que o Bacelli já levou algumas pedradas em função de ter vindo informações de que essa reprodução aconteça tanto no reino vegetal quanto no reino animal, no plano espiritual. Dentro da relatividade, não é? Isso. Dentro da lei de relatividade, isto realmente acontece.
Mas nesse aqui, efetivamente, ele então escancara essa situação, como eu digo, né? Porque traz a questão da reprodução humana entre espíritos. E tem um momento aqui que o Inácio Ferreira, dentro do sua espanto e ao mesmo tempo maravilha, ele consulta, né? Ele ausculta, né? Faz um exame, até pede uma permissão, né? ao espírito no feminino, no caso, e por que não? E ele apalpa como se fosse, né? um médico da área, e inclusive não só arrisca, como afirma, é menino. Né? E dizendo isso, inclusive, em função da sua aprendizado com as parteiras, como ele disse. Marcelo, como é que é isso? Comenta esse assunto, abre um pouco para o nosso telespectador, como é que é isso? Eu vou dizer o seguinte, eu também encaro isso como sendo uma coisa muito natural. Você veja bem, no livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala a respeito de um casamento no mundo espiritual. Você se lembra daquele caso de Tobias no livro Os Mensageiros? Sim. Por que eles se casariam no mundo espiritual? André Luiz só menciona a questão do noivado e a questão do casamento no mundo espiritual. Nós partiríamos daí. Será que eles se casariam no mundo espiritual para depois se casarem aqui na Terra? Eu não vejo por esse aspecto. É uma hipótese. Mas eu não vejo que necessariamente eles tivessem que casar lá para depois se unirem aqui embaixo. Eu não vejo assim. Mas Dr. Inácio, ele tem me ensinado a pensar que a Terra é também um plano espiritual. E que essa dimensão espiritual a qual nós nos referimos, ela é espiritual em relação a nós. Mas em relação a uma dimensão espiritual superior, lá também é material. Lá também é como a Terra é para nós aqui. E nós temos lá uma vida muito semelhante. Eu não sei se você consegue se lembrar aí, quando o Dr. Inácio fala que aqui na Terra é interessante como as coisas vão evoluindo, não é? Há uma tendência para que esse período da gravidez deixe de ser de 9 meses. Porque isso é uma coisa que sempre pesa muito sobre o organismo da mulher, sim, sobre o organismo feminino. A ciência imagina que dentro de alguns séculos esse tempo de gestação será diminuído, deixará de ser. O que é hoje considerado prematuro é só um processo lento de evolução. De evolução. Dr. Inácio fala que no plano espiritual, nessa dimensão espiritual, para nós dimensão espiritual, para eles não, é uma existência concreta. Porque você veja, eles se alimentam, eles comem do outro lado, foi o que nós já tivemos oportunidade de comentar. Tem agricultura do outro lado, eles plantam a semente, tem indústrias de suco, indústrias de alimentação, não é? Eles se alimentam do outro lado, o espírito não fica sem se alimentar do outro lado. Então o Dr. Inácio fala assim, meu filho, se deste outro lado da vida, a semente vegetal, ela tem a sua evolução natural, ela é cultivada, ela germina, ela floresce, ela frutifica, por que não a semente animal? No caso, digamos, o espermatozoide, quando fecunda, não é? O óvulo, dando origem ao ovo, Então eu vejo isso, Jeter, com muita naturalidade. Por exemplo, nós estivemos fazendo uma palestra esses dias aqui em São Paulo, e alguém veio perguntar para mim, um espírita
já de algum tempo de doutrina. Ele falando sobre o livro A Escada de Jacó, ele falou assim: Bacelli, tem alguma outra bibliografia? Eu entendi o que ele quis falar. Tem alguma outra bibliografia em que a gente pode encontrar aquilo que o Dr. Inácio fala sobre a reencarnação sendo controlada pelos espíritos inferiores? Porque a gente acha que o mundo espiritual está repleto de institutos de reencarnação. E não tem nada disso. Não tem nada disso. Se fosse assim, todo espírito reencarnaria com uma preparação prévia, com aval da espiritualidade superior, e não tem nada disso. Os espíritos reencarnam aleatoriamente também. Essa questão da reencarnação programada, isso é para poucos. Isto é para poucos. A doutrina espírita, por assim dizer, ainda está colonizando o mundo espiritual. O mundo espiritual não é espírita. Porque ele falou assim, ó, lá no livro A Escada de Jacó, Dr. Inácio Ferreira fala que os espíritos inferiores fazem reencarnar seus agentes aqui na Terra. Eu falei com eles, olha, isso está no livro Libertação, de André Luiz. Porque André Luiz, no livro Libertação, fala a respeito desse assunto. Ele falou assim, é engraçado, eu já li Libertação há tanto tempo e não vi isto lá. Então, eu imagino que nas obras de André Luiz tem muita coisa que para muita gente soa assim de uma maneira estranha. Você veja, André Luiz fala em Nosso Lar que estava havendo em Nosso Lar tráfico de alimentos em Nosso Lar. E o governador que assumiu Nosso Lar, ele mandou reabrir os calabouços e prender os traficantes. André Luiz não fala o que eles estavam traficando, mas o que eles estavam traficando no mundo espiritual de alimento? Era carne. Então a gente acha que espírito não tem carne. O corpo espiritual ainda é constituído de carne. É porque eles se referem a nós como estando nos fluidos da carne. Nos fluidos da Mas carne. o conceito de carne é fluido. Isso, né? é fluídico. Lá também, porém numa situação de essência diferenciada. É aí que está a nossa dificuldade. É aí que o Dr. Inácio vem escrever para nos abrir a cabeça, para nós entendermos que a vida continua mesmo. Agora, Bacelli, veja bem, para nós espíritas, até aqueles que estudam, isso você não está trazendo nenhuma proposta absurda. Agora, para aquele que está começando, ou para aquele mesmo que esteja de alguma maneira simpatizante, tomando contato com essa dinâmica da reencarnação que a doutrina espírita traz, devido a essa semelhança em que a gente já coloca que este mundo aqui, na verdade, como dizem os espíritos, uma cópia simplificada, nós, na verdade, todos os avanços que buscamos aqui, muitas vezes são recordações que trazemos de lá. Por que essa necessidade desse adensamento aqui? Quer dizer, o que você está colocando é que a conjuntura, de uma certa maneira, é toda igual, toda semelhante. Ela lá no plano espiritual só muda na essência, sendo mais aperfeiçoada. Mas quintessenciada, como dizem os espíritos. Então, por Mas que... quintessenciada em relação a nós. Tá, tudo bem. Mas então, por que essa necessidade desse adensamento aqui? Por que essa necessidade de vir para cá? Porque nós não temos cabeça para viver lá. Nós não temos mente. Nós não conseguimos ficar no plano espiritual por muito tempo. Nós não conseguiríamos sequer respirar lá. Por exemplo, naquele livro, Na Próxima Dimensão, o Dr. Inácio descreve rapidamente, resumidamente, uma viagem que ele fez na companhia do Dr. Odilon, numa dimensão superior, usando uma espaçonave. Eu não sei se você está se lembrando disso. Sim. E que o Dr. Inácio passou mal nessa viagem. Ele descreve que passou mal, que lhe faltou o ar, etc, etc. Você veja bem, Jeter, nós vamos à Lua.
nós vamos à Lua, que é um planeta físico, que nós enxergamos. É um planeta físico. Quer dizer, fomos uma vez. Uma vez. Não estamos indo, né? A gente não respira lá. Nós não respiramos lá. Nós não andamos lá. Nós não conseguimos. As leis são diferentes. Então, eu imagino, Jeter, que a reencarnação ela se torna necessária por uma questão espiritual. Porque é aqui que nós vamos nos aprimorando e dilatando as nossas concepções para conseguirmos nos adaptar melhor a essa dimensão espiritual. Bom, eu tenho uma questão ainda sobre esse assunto, mas logo após o nosso intervalo. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 6457 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! Nós estamos conversando com Carlos Baccelli sobre sua mais recente produção, juntamente com Inácio Ferreira, Fundação Emanuel, e falando sobre reprodução humana no plano espiritual. Baccelli, os conceitos que você colocou, talvez isso esteja relacionado, então, quando você diz nós não temos condições, porque essa necessidade desse adensamento, essa semelhança entre a dimensão que nós nos referimos como espiritual, porque a necessidade de vir para cá, você disse que nós não teríamos condições, não é só cabeça, você colocou até, é uma condição física mesmo. Não pode se ficar tanto tempo lá se não estiver preparado. O que você está sugerindo é o quê? Que nós tenhamos um potencial, sim, divino, mas nós temos que ir criando as condições para estar ascendendo a essas dimensões? A essas dimensões, Jeter. É aquela questão do princípio espiritual, do princípio inteligente. Nós fomos criados, não é? Vamos dizer, simples e ignorantes. Na verdade, nós estamos fazendo uma viagem de volta. Nós estamos fazendo uma viagem. Eu não me esqueço do que o Chico uma vez falou. Assim, olha, nós somos iguais na origem e vamos ser iguais na chegada. A diferença está no caminho. É na trajetória que nós fazemos a diferença, porque Deus não nos criou diferentes. Ele nos criou iguais. Nós nos fazemos diferentes na caminhada. E aí está a beleza da criação, que nos possibilita criarmos a nossa individualidade. Isso. Agora eu vou dizer uma coisa a você ainda, que o Dr. Inácio não coloca no livro, mas às vezes conversa comigo. Ele diz o seguinte: nem todos os espíritos que estão vivendo no plano espiritual voltam à Terra.
Isto não é, digamos, uma obrigatoriedade para todos os espíritos. Para eles, a vida passa a ser normal, digamos assim, dali para cima. Nem todos os espíritos, eles reencarnam. Não, mas espera aí, todos não passam pela fieira das reencarnações? Passam pela fieira das reencarnações, mas acontece que muitos deles ali já não têm, vamos dizer, mais o que fazer aqui na Terra, mais na nossa dimensão física. Então eles estão vivendo no plano espiritual e dali eles ascenderão. Eles não virão, eles não reencarnarão. Mas não há essa obrigatoriedade. Veja bem, no livro Obreiros da Vida Eterna, Jeter, André Luiz cita o caso de Asclépios. Eu não sei se você está lembrado. E alguém pergunta, espíritos na condição de Asclépios, eles reencarnam? O benfeitor espiritual diz a André Luiz assim, eles podem reencarnar, mas de 800 em 800 anos aproximadamente. E eles, quando reencarnam em missão. De 800 em 800 anos, de 1000 anos em 1000 anos. Agora, isso é uma coisa, Jeta, que a gente tem que se aprofundar no estudo. Certa vez Chico disse a nós assim, olha, cerca de 3/4 dos que desencarnam ficam por aqui mesmo. Porque o plano espiritual é aonde, Jeter? É aqui. O plano espiritual é o vazio, ou o aparentemente vazio. E se nós olharmos à nossa volta, nós temos mais espaço vazio Sim. do que espaço ocupado. A ciência diz isso. Então, onde é que é o mundo espiritual? Onde é o mundo espiritual? Onde é que ele começa? Ele começa aqui, no aparentemente vazio. Essa casa, por exemplo, é uma ideia materializada. Ela se materializou no plano espiritual. Sim. Então, eu li certa vez uma coisa interessante. O princípio espiritual vai evoluindo, né? Dentro daquilo, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A gente faz essa trajetória para voltar a ser o quê? Princípio espiritual. Porque, na verdade, o espírito é só uma ideia. No começo, simples e ignorante. E nós vamos fazer essa trajetória de volta para voltarmos na condição de princípio espiritual, sendo uma ideia lúcida. Ou seja, conscientes. Então, doutor Inácio fala assim, forma humana é limitação. E a gente acha que ter uma forma humana é o suprassumo. Nós somos os reis dos animais. Isso é limitação. Isso é limitação. A forma humana é limitação. Uma limitação necessária para que você vá aprendendo a dosar e liberar o seu próprio potencial. Isto. Como Chico falava para nós, Chico dizia assim, olha, eu já vi espírito em forma de animal, em forma de serpente, em forma de lobo, mas também já vi espírito em forma de flor, em forma de estrela, espírito que era só uma luminosidade. Muita gente contesta essa questão dos corpos ovoides. Nós fomos criados, o princípio espiritual em si, ele é ovoide. O princípio espiritual em si, ele é ovoide, ele não tem forma. Agora, é da lei da evolução, nós todos um dia vamos voltar a ser ovoides. Nós vamos... Olha, será que esse programa continua depois desse? Isso aqui nós vamos voltar, Jeter, à condição de apenas uma ideia. Uma ideia espiritualizada, que transcende a tudo quanto é tipo de forma. Porque normalmente a gente fala assim, o espírito não tem sexo. Os espíritos disseram apenas isso. O espírito não tem sexo, mas por detrás disso, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem peso. Isso tudo somos nós que criamos
a caminho da evolução. Na verdade, Jeter, nós ainda estamos nos individualizando para nos espiritualizarmos em definitivo. E para nos espiritualizarmos em definitivo, nós vamos estagiar em diferentes dimensões que nos escapam aqui à percepção. Não há nem como conceber isso. Não há nem como conceber. Então, nós esperamos, como o Dr. Inácio fala aí no livro, que venham biólogos, que venham geneticistas, que venham físicos, enveredarem por esta área. Eu não sei se você já leu um livro que foi lançado recentemente no Brasil, de um geneticista americano, chama-se O Gene de Deus. Tá. Esse cara, vamos dizer assim, ele fala que a gente traz já a genética da crença em Deus. Sim. Isso é uma coisa muito natural. Porque o Livro dos Espíritos fala a mesma coisa em outras palavras. Ele está descobrindo uma estrutura sofisticada para algo que é inerente ao ser humano, fé, né? Fé, realmente. É a marca do Criador em nós, né? E que isto tem uma genética física correspondente. Sim. Tem uma genética física correspondente. E o Livro dos Espíritos fala que nós trazemos a ideia de Deus, é inata em nós. É a mesma coisa. Olha que coisa bonita. Um geneticista vem e fala, não, o homem traz um cromossomo lá, que o predispõe à fé. Vem o Livro dos Espíritos e fala que a crença em Deus é inata no homem, porque desde a época da caverna ele desenha nas paredes. E o Crick, Prêmio Nobel de Medicina, já disse que o nosso código genético não foi sintetizado aqui na Terra. Não foi? Pois é, então Veio da onde? Como é que nós vamos? Então a vida começou, na verdade, no mundo espiritual. Não é? O que é que os Espíritos falam? Em O Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual é o nosso mundo normal primitivo. Einstein chamava esse mundo aqui de mundo estranho. Com toda... ele falava, olha, nós vivemos num mundo estranho, em que a energia é capturada. E o espírito também, ele é capturado pela reencarnação. Olha que interessante. E nós estamos aqui limitados aos nossos 5 sentidos físicos, tendo dificuldade até de pensar em termos de vida espiritual. É o prefácio do livro Libertação, a história do peixinho vermelho. Está toda lá. Está tudo lá. Que o peixinho vermelho sai do rio, da lagoa onde vivia, vai ver o oceano, volta e conta para os peixes gordos. Ou seja, com aqueles que não procuravam transcender a matéria. Quer dizer, é apedrejado. É apedrejado, ninguém acreditou nele, não é? Então, eu sei que o programa está caminhando para o término, Jeter, mas que o livro do Dr. Inácio Ferreira, Fundação Emanuel, e o que nós estamos falando aqui, fique como um apelo e como um convite a tantos cientistas espíritas, médicos espíritas, psicólogos espíritas, porque você sabe qual foi um dos, eu não vou dizer elogio, mas vamos lá usar a palavra, um dos elogios que mais me fez feliz a respeito das obras do Dr. Inácio Ferreira? Um espírita estudioso chegou para mim e falou assim, ô Bacelli, as obras do Dr. Inácio Ferreira estão me fazendo ler de novo André Luiz. Ah, com certeza. Está acontecendo isso comigo. Se ela está cumprindo com essa finalidade... Já valeu, né? Já valeu. As pedradas já estão valendo. Gente, olha, nós conversamos aqui, eu falei, né, fiz uma referência ao Chico, né, a chegada dele, o discurso dele, a prece, e depois enveredamos por essa questão da reprodução, que é um tópico só. Eu falei de um capítulo de um livro que tem 40 capítulos, né? Então, olha, o tema da mediunidade, então, aqui, olha, quem estuda a mediunidade tem, vamos dizer assim, conceitos e informações, como diria um amigo meu, de alta indagação, né? Então, vale a pena mesmo.
Bom, a gente está praticamente encerrando o programa. Você tem 30 segundos para suas despedidas aí, a mensagem para o nosso povo. Olha, o meu abraço a todos e o meu carinho, e esperamos que os nossos irmãos e estudiosos possam realmente vir com as suas colaborações do ponto de vista mediúnico ou não é? Porque tem muito pesquisador, muita gente estudando. Eu acredito que o Dr. Inácio apenas abriu um pouco mais assim essa possibilidade de ampliar o pensamento espírita a respeito da vida espiritual. Queremos agradecer as vibrações amigas, a você, Jeter, que sempre nos recebe de maneira tão fraterna neste programa, e que a nossa presença tenha servido para provocar ideias, que é o objetivo do programa. Com certeza. Olha, esse programa você pode até não ter entendido nada, mas você vai querer voltar a ele. Você vai buscar na TV Mundo Maior, me manda aquela entrevista com o Bacelli, porque dentro da proposta houve uma abertura da sua consciência. Na hora dessa abertura, dessa transição, é possível até uma certa sair de foco, mas aí o que se descortina é muito maior. E a gente espera ter colaborado com isso. Até o próximo programa. Diretamente de Rolândia, no Paraná, nós estamos recebendo a médium Célia Xavier de Camargo, que está fazendo o seu primeiro lançamento pela Petit Editora. Está trazendo para o nosso conhecimento um grande autor, né? Um dos maiores autores, talvez ele está entre os 2 maiores autores russos, né? Tolstói e Dostoiévski, né? E com certeza um dos grandes da literatura mundial. Está trazendo para nós Leon Tolstói por ele mesmo. Tudo bem, Célia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Jeter. Prazer é nosso. Você está radicada lá em Rolândia, mas você é daqui de São Paulo, é isso? Galha, é isso? Exatamente, eu sou de Galha, ali perto de Marília. Certo. Célia, antes que a gente entre aí na sua produção mediúnica, como é que é esse teu contato com o espiritismo, né? Você tem toda uma vivência, você é advogada, não é isso? Você tem todo vamos dizer assim, uma vivência profissional, mas como é que é essa questão do espiritismo, da mediunidade? Você já nasceu em berço espírita, não? Como é que é isso? Conta um pouquinho aí das suas origens mediúnicas. Eu fui bem aquinhoada pelo pai, porque eu nasci em berço espírita. Você já é de 2ª ou 3ª geração? Seus pais os seus avós já eram espíritas? Não, meus pais se tornaram espíritas em virtude de dificuldades que ele teve. E aí eu cresci nesse ambiente, graças a Deus, porque eu tive muitas dificuldades na infância, na juventude, né, na adolescência. E se eu não fosse nascida em lar espírita, talvez eu estivesse com muito mais problemas hoje. Essa dificuldade assim, o quê? Coisas de ordem material, de ordem espiritual, o que é? Você pode falar? Posso, sem problemas. Eu sentia muitos espíritos desde criança. Sim. Isso me causou muitos problemas mesmo. Eu tive depressão na infância, numa época em que não se falava em depressão nem em adulto, quanto mais em criança, né? E graças a Deus eu tinha um pai que sabia entender, que sabia me ajudar. Perturbação espiritual tive bastante.
Então, a vida não foi fácil, não, mas graças a Deus. E aí, então, o processo foi todo aquele, evangelização, mocidade, todo aquele. Depois me integrei na casa espírita. Agora, quando é que veio, assim, esse convite para o trabalho, para a atividade mediúnica? Você começou na psicografia ou você desenvolveu outras mediunidades e depois foi para a psicografia? Conta um pouquinho para a gente. Não, eu desenvolvi, na verdade, a psicografia, né? Sempre. Inclusive, porque a primeira vez que um espírito quis escrever por meu intermédio, ele ditou uma mensagem curta, né? Isso foi na década de 80. E depois disso aí eu comecei a receber assim normalmente músicas, poesias, contos, histórias infantis, né? E, então se tornou mais normal, até que o Jesus Gonçalves começou a ditar o livro Perdoa, e que eu achei que era um conto. Tá. Mas não terminou naquele dia, não terminou no outro, não terminou no outro. Eu percebi então, com o correr do trabalho, que era uma tarefa de maior envergadura, que foi o livro Perdoa, que foi o primeiro livro que eu tive publicado. Ele se apresentou dizendo a você que era Jesus Gonçalves. Você conhecia quem era Jesus Gonçalves? Eu conhecia porque ele se comunicava em casa por meu pai era médium, ele se comunicava. Tá. E eu gostava, eu tinha assim uma certa ligação com ele, porque aquele livro dele, Flores de Outono, sim, que é livro de poesias, era o meu livro de cabeceira. Eu tinha 10 anos de idade, não era normal. Não era normal. Pra minha fase, né? Eu gostava muito das poesias dele, então isso já indica que eu tinha uma certa ligação com ele, né? Então ficou tudo muito mais fácil. Ficou, né? Muito mais fácil. Mas ele não se apresentou. Se ele tivesse dito, eu sou o Jesus Gonçalves e quero escrever, talvez eu tivesse tido um impacto ali, travasse tudo. Quer dizer, você já teve uma preparação através do seu pai. Tive preparação, mesmo porque já a gente percebe que os espíritos assim mais elevados, os espíritos do bem, eles são muito delicados, muito suaves, nada com eles se faz com trauma, sabe? Sem pressa. Tudo sem pressa, sem problema. Porque realmente a mediunidade é alguma coisa muito delicada, né? E se eles forçarem, né? Sim. E colocarem medo, pressionarem de alguma forma o médium, talvez trave tudo. E era o que aconteceria com certeza no meu caso. Ah, tá. Então ele não disse. Só que ele foi conduzindo as coisas de uma maneira que eu já conhecia, já tinha lido nessa altura o livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que quando ele chegou no final, ele assinou, né, como Jesus Gonçalves, eu não tive dificuldade, porque eu já tinha começado a perceber, né, quando ele conquistou Roma, tudo isso com Malarico. Então eu já estava percebendo que era ele, sentindo. E no final do livro já estava tudo tranquilo. Você falou algo que é interessante, eu acho que é importante esses depoimentos, né, porque com certeza, a todo instante, graças a Deus, felizmente, nós temos, pelo menos aqui no Brasil, o surgimento de muitos médiuns que, diante de toda uma produção literária que existe no mundo hoje, muita gente às vezes até critica, né, que há um excesso de romances no meio espírita. Eu falo muito pelo contrário, tem que lançar muitos e muitos mais ainda, porque é uma literatura positiva que busca a elevação, e diante do efetivamente lixo que tem por aí, nós temos mais é que incentivar. E eu entendo que depoimentos de médiums já com uma certa vivência como você são muito úteis para aqueles que possam estar nos vendo agora, né? Você falou uma questão assim, que eles são muito delicados, porque se forçar, às vezes a questão do médium, do inconsciente do próprio médium. Exato. Você teve assim algum tipo de situação? Será que é isso mesmo? Acho que eu vou parar com isso. Será que eu quero isso? Você passou por essas dúvidas? Como é que foi? Parar com isso não, mas eu confesso que eu tive assim problemas de consciência. Porque como eu sou médium consciente, né, e psicofonicamente eu sou médium consciente, e a psicografia é intuitiva,
Então, quando o espírito está ali, perto da gente, o pensamento dele passa pela nossa cabeça, né? Passa pela mente. E a gente pensa que é da gente. Certo. Então eu tive muito esse problema. Que eu dizia assim, meu Deus, será que eu não estou enganando esse povo, dizendo que isso aqui é do Gés Gonçalves ou de um outro espírito, quando eu sinto que é meu, parece que é meu, né? Mas essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar, porque, por exemplo, o livro Perdoa, eu não conhecia a história do Império Bizantino, por exemplo. Conhecia o pouco que eu tinha estudado na escola, né? Mas os dados que ele deu e que depois eu fui verificar em enciclopédias, para mim foi muito importante. E outra coisa, a gente percebe, a gente aprende, para aqueles que estão começando a fazer psicografia, é importante saber disso. Porque quando é uma coisa que não é nossa, se a gente escreve uma mensagem, naquele momento a gente acha até que pode ser da gente, a gente tem dúvida. É só dobrar o papel, colocar numa gaveta, esperar uma semana, 15 dias, um mês, que quando for pegar vai ver que não tem nada, a gente não tem nada a ver com aquilo. Por quê? Porque o espírito não está mais ali, o pensamento dele não está mais interferindo, então a gente vê e sente que não é nosso mesmo. Importante essa informação que você deu uma indicação de ordem prática, né, que eu acho muito útil para quem está iniciando. Quer dizer, é muito natural e normal você passar por essas dúvidas, né? Como você disse, é normal o médium passar por isso, né? É muito normal. Todo médium passa por isso. E às vezes a gente até pensa, nossa, eu gostaria tanto de ter uma mediunidade mecânica, pensando assim, eu não vou ter responsabilidade. Só que, como espíritas, nós sabemos que a responsabilidade sempre vai existir. Sempre vai existir. Só que é uma maneira da gente achar que vai estar mais tranquilo, que eu não tem nada a ver com isso. Foi um espírito que escreveu, não fui eu. Né? É certo. Mas hoje em dia, quando o apelo é a razão, né, tá certo. É diferente de antigamente, a gente vê que não, que os médiuns que existem hoje são mais conscientes, né, porque eles têm que participar. Né? Eu quero explorar um pouquinho mais esse tópico com você e nós faremos isso no próximo bloco. Acesse a página do Clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Nós estamos conversando hoje com Célia Xavier de Camargo, que está aqui para
falar sobre Leon Tolstói por ele mesmo. Mas antes, eu estou aproveitando aqui para a gente conhecer um pouco da história dela, desse seu envolvimento mediúnico, que é sempre muito gostoso, né? É uma história, é uma história de vida e não deixa de ser útil também para aqueles que estão iniciando. Então, como você disse, Célia, no bloco anterior, essa questão, houve um momento que você falou, é melhor que fosse tudo mecânico. Mas aí, o objetivo mesmo de todo esse processo são muitos objetivos ao mesmo tempo. É evidente que tem o seu objetivo, né? O seu compromisso com a mediunidade. Quer dizer, na medida em que o processo seja consciente, você cresce com isso também, né? Você que você falasse isso para essas pessoas. Olha, a oportunidade é belíssima, não é isso? Exato. Porque isso nos dá maior responsabilidade, né, perante a consciência daquilo que estamos executando, né? E essa finalidade também do trabalho é de elevação e reajuste, de crescimento através da elevação e do reajuste também perante as leis divinas. O médium é vamos dizer assim, é a ponte, né? Ou pelo menos é o vigia da ponte. Para ele poder permitir só a passagem dos bons, ele precisa ter uma postura, né? E com isso ele cresce, não é isso? E outra coisa também, a gente percebe que cada livro é a oportunidade de espíritos serem ajudados, ligados àqueles fatos. Porque quando nós estamos narrando, né, quando o espírito está narrando um fato, seja uma história, um conto, né, verídico, uma situação do cotidiano, ele está mexendo, ele não está simplesmente narrando, ele está mexendo com emoções. Verdade. E sempre tem espíritos que estão vinculados de forma negativa. E às vezes de muitos séculos até. Né? E dessa forma eles têm oportunidades de serem ajudados. Eu tenho percebido muito isso. Cada livro aparecem espíritos que se comunicam e que são ajudados. Tá certo. Bom, você de certa maneira estava mais ou menos preparada, porque afinal de contas, né, o contato começa com 10 anos, né, com o tal do Alarico, que depois virou Jesus Gonçalves. Como é que foi o impacto do Tolstói? Como é que foi esse encontro? Realmente foi um impacto. Só não foi maior porque, como eu disse antes, ele é muito delicado, ele é muito terno, né? Muito amorável, né? Muito meigo. Então, ele, com a delicadeza dele, ele soube vencer as dificuldades que eu poderia ter, né? Porque quando ele se aproximou de mim e mandou uma mensagem dizendo que ia ditar um livro por meu intermédio, que tinha recebido de Jesus essa oportunidade, ele sabia com certeza que eu ia ficar meio catatônica se ele dissesse que era ele, né? E também pelo desejo e pela ligação que ele tem e gostar de escrever sobre regionalismo russo. Então isso, no primeiro momento, realmente me preocupou um pouco. Mas ele percebeu essa minha dificuldade e ele disse que não me preocupasse, porque ele havia percebido no meu passado, nos meus arquivos, né, espirituais, que eu tinha vivido uma existência na Rússia, o que facilitaria o trabalho. Sim. E aí, para mostrar que não seria difícil, ele editou o primeiro conto desse livro, né, que é o Paralítico, e que veio mesmo em primeiro lugar, no Eterna Mensagem do Monte. Então, é fácil trabalhar com ele, é muito bom, porque a presença dele como um espírito mais elevado é muito suave, muito gostosa, né? Todos os espíritos elevados têm uma vibração boa, né? E ele é extraordinário. Agora, você, com esse lançamento que está fazendo aqui, o primeiro pela Petit, né, na sua produção, agora junto com o Tolstói pela Petit, esse primeiro livro é o terceiro já de uma produção sua juntamente com ele, né? Sim. Os dois primeiros é Eternamente Mensagem do Eterna Mensagem do Monte. Eterna Mensagem do Monte. Isso. E o segundo, Mansão dos Lilazes. Exato. Bom, não só é o primeiro com a Petit, mas também é um primeiro bem diferente, não é? É diferente. Porque agora ele está
escrevendo sobre ele mesmo. Como é que você sentiu isso no início? Eu achei que eu ia ter muita dificuldade, porque ele mandou uma mensagem que até consta na abertura do livro, dizendo, ele sempre é muito delicado, como eu disse, então ele sempre pergunta se tem a possibilidade, que recebeu a oportunidade de editar um livro. Mas, nesse caso, ele disse que se eu aceitasse trabalhar, né, em parceria com ele, que era para eu ler o livro dele, O Reino de Deus Está em Vós, né? Onde ele coloca a doutrina dele da não resistência ao mal com a violência. E esse livro é absolutamente desconhecido aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas conhecem. Você sabe que eu confiei aqui em toda a informação, porque eu falei assim, eu não conheço esse livro do Tolstói, né? Exato. Não conheço. Esse livro saiu, Jeter, em 1894. Mas como ele falava sobre a não violência, e ele se posicionou contra o Estado e contra a Igreja, que ele dizia que eram criadores e mantenedores da violência, porque eles se mantinham no poder através da violência, o que aconteceu? Ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa, né? E teve o livro vetado pelo czar. Então o livro parou de circular, teve a primeira edição e parou. Mas nas melhores línguas da Europa já tinha sido publicado. Certo. Né? E você foi atrás? Não, mas depois ficou 100 anos esquecido. E em 1988 foi publicado novamente. Acho que agora ele achou que já estava no momento de fazer uma certa revisão. E aí que nós conseguimos encontrar e comprar, né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no eu Brasil. não conheci também, É. E é muito interessante, né? Aqui ele fala sobre isso. Eu fiquei muito interessado, inclusive, em ler essa obra também, né, da produção, porque já demonstra todo o envolvimento dele com Cristo, né? Muito interessante. Muito interessante. Ele tem realmente um envolvimento muito grande com Cristo. E em virtude dos seguidores que ele fez, porque ele, com essa doutrina, ele criou, assim, seguidores fiéis, ferrenhos, né? Radicais até, porque o pensamento dele era radical, não é para ter violência, não é para ter violência de forma alguma. E agora, partindo para o mundo espiritual, em 1910, em pleno século XX já, né? A gente fala agora, né? Depois de desencarnado, ele foi perceber, através dos conhecimentos que a vida futura traz, quer a gente queira, quer não, ele foi perceber que ele teria que fazer algumas revisões, né, na maneira de pensar dele. Né? E é isso até em virtude da verdade que ele sempre postulou as suas ações, a sua maneira de pensar, né? E aí, então, ele passa isso para os seus seguidores, que ele fala como a doutrina espírita mudou a vida dele, né? E que se eles não aceitarem, por incapacidade dele, né, de demonstrar a realidade, que eles não rejeitem a ideia, mas que eles procurem na fonte, que é a obra de Allan Kardec. Né? É muito interessante o impacto dele no plano espiritual muito. Também, com algumas ações no próprio plano espiritual. Aqui no livro tem uma situação de resgate de um determinado espírito, né? Que ele fica também, eu lembrei também de André Luiz, que ficou impactado com uma defesa lá da colônia, né? Exatamente. E é interessante que o impacto é o mesmo, mas as colocações são muito ricas, tanto lá do André Luiz quanto aqui do Tolstói, né? São enfoques diferentes, abordando a mesma situação, que nos enriquece enquanto leitores e pesquisadores dessa questão. Foi muito interessante ver o impacto. Agora, você lembrou uma coisa muito interessante, ele é muito positivo, né? Ele é muito assertivo, ele é muito determinado, e uma coisa que eu achei sensacional nesse livro, que eu acho que falta na literatura mediúnica principalmente, é esse comentários de época
né? E as questões macros, né? Questões políticas, questões sociais, questões filosóficas. Então o livro tem esse sabor também de uma autobiografia refeita, de uma autocrítica, como você colocou. Como é que você viu todo esse processo? Eu achei muito interessante, porque a gente percebe que ele não tem problema algum em mostrar, em se expor, né? Diante da sociedade do nosso tempo, né? Inclusive falando dos seus problemas particulares, porque o problema que ele teve com a esposa, que no início era uma excelente secretária até para ele, né? Foi muito grave, porque quando ele mudou de posicionamento em relação à igreja, que ele não aceitava a igreja ortodoxa russa pela maneira como os religiosos agiam, né? Que falavam uma coisa e faziam outra, né? Ela não aceitou, porque ela era muito ligada à igreja. E aí começaram os problemas que eles tiveram. E uma série de outras coisas que ele fala e que mostra bem essa realidade que ele viveu, né? A morte dele mesmo, né? Foi um negócio assim muito chocante, né? Muito emocionante. Ele ter morrido ali quase que sozinho, fora de casa, num quartinho, de uma estrada de ferro ali, né? De uma estação de estrada de ferro, né? Mas é interessante, né, Célia? A gente se leva para essas situações, né? Ele teve um momento difícil, como você mesmo está dizendo, mas muito coerente com a visão dele de simplicidade, de vibrar e de querer fazer alguma coisa pelo sofrimento, né? Como você mesmo disse, ele desafiou. Ele vem de uma família rica, não é isso? Muito rica. Portanto, todo bem posicionado na sociedade russa, escritor, né? Consagrado, e ele encara e enfrenta essas situações. E os problemas que ele teve em virtude disso, né? Como ele queria essa igualdade entre as pessoas, ele ia trabalhar junto com os mujiques, né, os camponeses da propriedade dele, ia trabalhar junto com eles, passava o dia inteiro lá, cansado. Que com certeza deram um grande retorno para ele escrever com a maestria que escrevia, né? Mas eu continuo com você logo após o intervalo. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir, um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Leve para casa em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo, onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier
E Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 Operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. Meu Senhor, ouve esta prece, faz-me viver pra ti. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade pra você, agora em DVD. Nós queremos lembrar a você que está sintonizado aqui no Nova Consciência e toda a TV Mundo Maior e todas as ações de comunicação da Fundação Espírita André Luiz, lembrá-lo de fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Lembramos que institucionalmente o pensamento espírita precisa organizar-se, né, juridicamente. Então, o caso de uma fundação Espírita André Luiz, mas a ação de comunicação da fundação ela é uma obra, na verdade, de união de todos nós, né? O pensamento espírita, a divulgação do pensamento espírita é uma responsabilidade dos espíritas. E, como dissemos, colocar a luz do candeeiro bem alto. A metáfora, nos dias de hoje, aponta para nós colocarmos o pensamento na mídia, né? E cada vez mais alto, cada vez melhor, de uma maneira mais plena e abrangente. E como sabemos, existe uma realidade de custo, não só de equipamentos, como de profissionais. Os voluntários são muitos, graças a Deus, mas efetivamente nós precisamos da ação de profissionais também e de equipamentos que muitas vezes são caríssimos. Então lembre-se, contribua com isso, faça parte desse clube. Nós temos levado até vocês os vários depoimentos. Nós somos conhecidos pela caridade que fazemos, principalmente material. Mas lembremos que os necessitados da alma são muito maiores. E eles estão ansiando por esse pensamento, por essa filosofia, por essa religião que consola principalmente e depois orienta, né? O Espiritismo. Então venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Célia, você tocou aqui em blocos anteriores em uns aspectos muito interessantes, e aí que eu vejo um outro valor do livro, né? Além desse aspecto de um grande Leon Tolstói fazer, assim como a gente disse aqui no bastidor, ele rasga o verbo, ele se abre, ele abre o peito, ele fala do seu envolvimento com o jogo, com mulheres, né? A questão do casamento, como você colocou, mas ele também tem aqui críticas contundentes a sistemas governamentais, principalmente a partir daquele que ele vivenciou na própria Rússia, né? Mas hoje também ele transporta essa crítica, mostrando que muitas coisas continuam absolutamente iguais. Quer dizer, o poder muitas vezes muda de mão, mas as pessoas estão tendo as mesmas atitudes egoístas, infelizes, né? De domínio, e faz também severas críticas a um posicionamento da Igreja Católica Ortodoxa. Nessa hora aí, com essas críticas, não surgiu assim uma dúvida, puxa, a gente vai colocar isso em livro, deixa eu conversar com o Flávio da Petit, como é que é isso? Será que esse negócio aqui não é muito complicado? Porque a gente tende, politicamente, enquanto espíritas, a não se envolver, que acaba se envolvendo do mesmo jeito, e às vezes da pior maneira possível, quer dizer, se omitindo. Né? Como é que passou isso? Isso chegou a merecer algum tipo de avaliação de vocês dois? Não. Eu me lembro que uma vez, acho que foi na outra Bienal, né, do livro aqui em São Paulo, eu lembro que eu comentei do livro com o Flávio, né, com a Carmen,
dizendo que eu estava quase que terminando, mas que em virtude da seriedade da obra, aí é que entra, né, o problema. E ele é muito minucioso, então teria que haver um cuidado muito grande, tanto na parte doutrinária, a parte de revisão, né, tudo isso. Por isso que demorou. Olha, eu demorei 3 anos para fazer esse livro. Olha que interessante, não tinha me ocorrido. Muito tempo. Porque ele não ficava contente com um determinado momento ali, né? Algum texto. Ele revisava o próprio texto. De novo, eu voltava de novo. Mas olha, outra coisa interessante, o reino de Deus está em vós, ele também demorou o mesmo tempo, 3 anos, porque ele é meticuloso mesmo, né? Ele gosta de deixar as coisas ali bem explicadinhas. Como é que você... Bom, ele tem outras coisas muito interessantes também para você que com certeza não pode deixar de ler essa obra. Como é que você vê essa avaliação que ele faz do momento atual? É uma coisa muito interessante. A gente não tem muitos livros comentando, né, os momentos atuais. Como é que você entende esse processo do Espírito? É uma interferência indevida ou não? Porque, como quem diz, né? Ele está lá, nós estamos aqui. Como é que você vê isso? Não, eu encaro assim com muita tranquilidade, porque eu percebo que ele está analisando o nosso momento de cima, digamos assim, de uma outra, tendo uma outra visão. Mas é exatamente o trabalho que ele diz aí que ele faz. Um dos trabalhos que ele executa, que é ajudar, né, aqui na Terra, até os dirigentes dos países, porque como existem países opressores, existem aqueles que são oprimidos. Nós estamos vivendo uma época em que talvez nunca se tenha, penso sempre nisso, talvez a gente nunca tenha falado tanto em paz e talvez nunca tenha tido tantas guerras como nós temos hoje, conflitos, né, entre países, revoluções, né? Então ele faz essa análise, mas mostrando também que isso faz parte do progresso. Porque é aquele negócio, né, gente? Cada um dá o que tem. Se o espírito é imperfeito e nós sabemos que a maldade, né, a agressividade, a violência vem da ignorância, né? Como é que ele pode demonstrar outra coisa? Então, o que nós talvez não devêssemos fazer é nos horrorizarmos tanto diante daquilo que vemos. Nós não somos coniventes, né? Mas é importante a gente até procurar, se nós não pudermos ajudar, pelo menos orarmos, né, por aqueles que estão cometendo absurdos. Agora, na medida do possível, modificarmos a situação, porque normalmente a gente reclama, a gente se queixa, né, dos poderes constituídos, mas nós pouco fazemos para mudar. E nós que somos espíritas, nós sabemos que podemos mudar isso, não é? Sim, é verdade. Porque se nos dizem, nós aprendemos antigamente que o homem era produto do meio, mas a doutrina espírita nos diz que não, que nós podemos mudar o meio, que nós temos que crescer, amadurecer, né, para podermos ser agente de mudança no meio em que vivemos, né? A gente sabe que essa mudança não vai ser feita de uma hora para outra. Se as crianças, os jovens que estão aí já estão, talvez, não sei se seria essa palavra, mas contaminados talvez pelo mal, né, que existe na nossa sociedade, nessa época em que vivemos, mas nós podemos ter cuidado com aqueles que estão chegando e tudo fazer por aqueles que estão aí também. A gente pode mudar isso, né? Agora, o que houve foi um descaso da sociedade, um descaso das nossas autoridades. Então hoje nós estamos vivendo um estado muito mais grave, né? Mas também acredito que faça parte do momento de transformação, né? Nós estamos em época de grandes transformações. Nós estamos passando para um mundo de expiação, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E isso, toda mudança traz consequências, né? Traz dores, né?
Mas é importante. Esses que estão aí, falando agora do nosso momento, da nossa época, e aqui até de São Paulo, esses grandes criminosos são espíritos que estão tendo a última oportunidade. Sim. Né? A hora que eles desencarnaram, eles não voltam mais para cá. Todos os capítulos aqui são muito bonitos. Alguns, né? Ficaram assim, falaram mais fundo aqui a minha própria visão de mundo, vamos dizer assim, né? Eu me interesso muito sobre essa aplicação da espiritualidade nos aspectos políticos, porque boa parte do que a gente vive é em função da política, né? Eu repito mesmo, insisto muitas vezes numa frase, gostaria até de um comentário seu, porque isso que você falou é verdade. Por isso que ele é o Leon Tolstói, né? Ele é muito hábil em criar e em analisar, como você falou, ele faz comentários contundentes, mas ele também tem essa visão de compreensão desse processo evolutivo e mostra que apesar de tempos difíceis, né, nós estamos vivendo aqui como etapas evolutivas, e então tudo é um processo que a gente precisa, e ele nos convida a esse mergulho assim, de coração e de alma no próprio processo evolutivo. Então eu me interesso muito, e o livro falou muito fundo para mim, porque ele me desdobra um conceito que eu repito muito, que é o líder espiritual, o líder político sem visão espiritual é cego. Porém, o líder espiritual sem visão política é ineficaz. E ele traduz isso nessa belíssima obra, né? É assim que você sente também? Com certeza. Porque ele aborda não só a Rússia, mas o mundo, né? Ele está sempre fazendo essa ponte, né? Com certeza. Porque nós temos que, não basta nós termos a boa vontade, é preciso a gente querer e saber o que vai fazer para mudar. Então essa busca nossa por um mundo melhor é de suma importância, mas nós temos que saber como contribuir também na sociedade, né? Certamente a política partidária dificilmente a gente entra, porque é um ambiente assim que muito complicado, mas existem a política que se usa no dia a dia, né? As políticas sociais, né? E tudo mais que faz parte da nossa maneira de ver, de sentir as coisas. E aí que cada um de nós pode contribuir. Nós temos que contribuir. Eu quero explorar um pouquinho mais essa questão política com você, mas nós vamos fazê-lo no próximo bloco. Drogas, agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante,
nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estamos conversando com Célia Xavier de Camargo, que está lançando o seu primeiro livro pela Petit, e é uma parceria com Leon Tolstói. Leon Tolstói, por ele mesmo, que olha, eu já efetivamente procuro convidar e trazer obras que de alguma maneira eu sempre estou vendo coisas muito positivas. E esse livro especialmente a gente recomenda, né, porque eu penso que nós espíritas, como disse a própria Célia, descer a questão partidária, isso já é uma questão da idiosincrasia de cada um, ou das escolhas de cada um. Mas nós precisamos pensar em efetivamente termos uma atitude política. Já temos, né? O movimento espírita é uma das forças sociais das maiores e das mais atuantes nesse país. E não que a gente vá criar qualquer bancada espírita no Congresso. Isso é uma discussão em aberto e tem muita coisa a se discutir nisso. Porém, nós precisamos buscar de alguma maneira, né, encontrar, e a gente o campo está aberto para essa possibilidade. Nós temos que começar a buscar aquela elite intelecto-moral de que falava Kardec. Célia, eu acho que o livro contribui para isso, para essa conscientização. E eu estou te perguntando isso também. O que o Leon Tolstói acrescentou na tua visão política da sociedade com esse livro? Talvez uma necessidade maior de engajamento frente àquilo que a gente acredita. Nossa, você usou a palavra-chave. Gostei de ouvir isso. E comente isso, por favor. Porque nós que somos espíritas, nós temos uma maneira de pensar muito própria diante dos ensinamentos extraordinários que a doutrina espírita nos trouxe. Mas às vezes somos muito acomodados, né? E Kardec mesmo, perguntando aos espíritos por que o mal vence, né? Eles dizem porque os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Mas quando eles quiserem, os bons, quando eles quiserem, preponderarão, né? Então nós temos que sentir isso, nós que somos espíritas temos que sentir e defender aquilo em que acreditamos, os ideais que esposamos, como Leon Tolstói defende os dele. E acreditar que essa ação é possível inspirados no Cristo, porque é isso que ele coloca, né? Exatamente. O tempo todo. O tempo inteiro. Porque ele tem Jesus o tempo inteiro em mira. Ele nunca se afasta de Jesus. Aliás, as referências todas a evangélicas, está aqui, nota sua e dele, como é que é essa... Ele mandava procurar, né, no Evangelho, eu ia lá e procurava. Ele falava o texto, né, porque ele não ia perder tempo em isso, fundamenta dizer tudo, onde estava, mas ele falava o texto, aí eu ia procurar e aí colocava Mateus, capítulo 5, enfim, dava as diretrizes necessárias. Mas o que eu percebo é que ele agora, esse livro, e o livro dele, O Reino de Deus Está em Vós, surgiu mais nessa época, exatamente pela necessidade que nós estamos vivendo. Tanto é que você vê, o livro diz, quando falaram aí, não sei até se foi o Flávio quem foi que escreveu, que ele é um homem muito adiante do seu tempo, foi um homem muito adiante do seu tempo, e é uma realidade, porque as ideias dele,
o que ele defendia é o que nós estamos procurando defender hoje. E aquela época talvez ainda fosse um pouco prematuro, tanto é que não vingou, né? Você veja, ele é muito afinado até com a doutrina espírita. Sim. A principal preocupação dele era aprimoramento moral. Sim. Vê se não é o nosso. Sim. Não tem outro maior, né? E eu acho que ele sinaliza aqui, eu gostaria que você fizesse alguns comentários em torno disso, que acho que a única maneira da gente quebrar esse ciclo pernicioso, vicioso, que está imperando na sociedade, que é da violência, é da não violência. Que ele enfatiza aqui, eu gostaria que você comentasse, outra coisa linda do livro, é o encontro dele, né, com o Gandhi. Gandhi. Puxa vida. O Gandhi foi a criatura que mais se aproximou dele, né, e que mais se beneficiou dessa doutrina da não violência. Porque o Gandhi, eu li isso em um outro local, palavras dele mesmo, diz que quando ele leu esse livro O Reino de Deus Está em Vós, em 1894, assim que saiu, em russo, saiu em inglês também, e ele leu. E naquela época ele ainda estava um pouco cético em relação àquilo que ele teria que fazer, sabia que tinha que fazer alguma coisa, não sabia como, e ainda de certa forma acreditava na violência. E ele vem dizer que quando ele pegou esse livro, ele mudou completamente a sua maneira de pensar. E, inclusive, ele fez desse livro, O Reino de Deus Está em Vós, um vade-mecum. Tudo que ele precisava, ele ia lá buscar. Qualquer assunto que ele precisava, ele ia lá buscar. Né? E se transformou no grande líder pacifista que nós já tivemos. E eles se corresponderam, e você, não sei se foi a decisão dele, sua ou do Flávio Editor, colocar a carta aqui. Né? Ele pediu que eu colocasse. Tá. Pediu que eu colocasse, e eu tive que procurar, inclusive, essa carta, né? Se não me engano, eu achei na internet. Tá. E coloquei, porque ele queria que colocasse. Então vejam que coisa interessante. É interessante, gostaria que você comentasse também, né? A gente não está contando tudo não, viu, gente? Tem muita coisa, eu só estou passando por alto, assim, né? Ele também lá no plano espiritual quis colaborar com o trabalho do Gandhi, né? Mas até por uma condição espiritual ainda não adequada, ele só poderia fazê-lo junto com um outro mentor, vamos dizer, outro espírito, né? Isso. Se você comentasse isso. Exato, porque quando ele começou a receber aqueles pensamentos, ele começou, na verdade, a prestar atenção nos pensamentos, né? Porque ele recebia muitos, e ele tinha até um pouco de medo, porque em virtude daquele livro Ana Karenina dele, e que ocasionou muitos suicídios. Olha, né? Que responsabilidade. Ele sentiu esse peso, então às vezes ele evitava prestar muita atenção, né? E quando ele começou a perceber os pensamentos que vinham lá, lá da África do Sul, ele foi até lá, né, com um amigo dele, o Boris Petrovich, né? E lá então ele se deparou com o Gandhi, né? Ele não sabia quem era que estava mandando aqueles pensamentos para ele, né? E ele realmente estava lá com o livro dele nas mãos, lendo, né? E procurando encontrar as saídas lá para a missão que ele tinha que executar. Se inspirando no livro. Se inspirando. E depois, né, ele teve que parar, ele ajudou um pouco o Gandhi, né, nessa época. Depois ele teve que parar por causa da guerra, né? Sim, isso mesmo. A guerra de 1914 e 1918, né? A primeira grande guerra. Ele queria colaborar, mas ele não estava ainda, segundo a orientação espiritual, no plano espiritual, ele não estava preparado para ajudar nessas condições, né? Qualquer coisa assim, foi o que eu depreendi do livro, ou não? De certa forma, porque logo o mentor espiritual, não me lembro o nome dele agora, ele disse que naquelas circunstâncias ele não poderia liberá-lo do trabalho. Acho que era um ucraniano lá. Ele não poderia liberá-lo em virtude do que ia acontecer, porque eles já estavam sabendo que a primeira grande guerra ia estourar, né? Então ele só liberou de acordo com, depois das tarefas dele executadas, ele poderia se dedicar a isso. Mas depois ele voltou, e naquela fase mais
mais atuante do Gandhi, aquela caminhada para o mar, né? Em virtude do direito ao sal que eles tinham, que os indianos tinham, ele já estava ali ajudando, inclusive ficou lá na cadeia com ele um pouco também, né? Participando ali, né? Quando ele foi preso várias vezes, né? O Gandhi foi preso. Sim, sim. E Leon Tolstói estava ali ajudando, né? A gente está chegando próximo do final do programa. Eu queria um comentário seu a partir desse foco aqui, que é muito interessante, né? Que ele sentiu no plano espiritual o impacto de alguém que estava lendo uma obra sua e recebeu esse impacto. Como é que você vê esse momento, né? Ou a contribuição também que o Espiritismo possa dar às artes? Porque nós estamos entrando também, pelo avanço tecnológico, a uma reestruturação de toda a força de trabalho no planeta. A verdade é essa. Nós estamos sendo liberados cada vez mais para as tarefas envolvendo a mente, o cérebro e a própria criatividade. E a arte está envolvida nisso. Qual é a responsabilidade, a grande responsabilidade espiritual no momento de estar colocando a arte aí no planeta? Porque a gente viu o reflexo disso, né? Em relação a nós encarnados, isso, né? Isso. Porque nós sabemos que tudo verte de uma fonte, né? E nós somos influenciados por esses pensamentos. Então, hoje nós sabemos que tem coisas positivas e coisas muito negativas, né? Porque cada um vai colaborar com aquilo que tem ligação, com a sua sintonia, com a sua afinidade. Então, nós vemos hoje coisas belíssimas em termos de arte, né? Em termos de música, como vemos coisas péssimas, terríveis, né? Terríveis, e que representam verdadeiras imagens até do umbral inferior mesmo, né? Então, a responsabilidade pessoal sempre é muito grande, porque a doutrina espírita nos ensina que todos nós temos livre-arbítrio, só que também ficamos presos à responsabilidade, né, dos nossos atos. Então, uma grande atitude política nossa, enquanto espíritas, no consumo que se propõe aí, que jogam todos os dias nas nossas casas, na nossa mente, é efetivamente melhorar as nossas escolhas. Com certeza. Nós temos que melhorar as nossas escolhas, porque as companhias, a doutrina espírita nos ensina isso, as nossas companhias são aquelas que nós buscamos, né? Então, se nós buscamos o pior, nós vamos ter. Da mesma forma como se nos ligamos às entidades mais elevadas, nos sentiremos muito bem, né? E teremos grande aproveitamento com isso. Então, nossa sociedade precisa mudar. A gente percebe que até em relação à mídia de um modo geral, a gente percebe em relação à televisão, por exemplo, o que ela nos passa, não é? Nós notamos que uma atmosfera pesada de violência, de agressividade, parece que invade o nosso território. Sim. Isso que já se temia que acontecesse em virtude das guerras que existem lá no Oriente Médio e lá em outros locais do nosso planeta. Mas tudo isso é consequência. Se nós nos ligarmos e cada vez que a gente liga uma televisão, sintonizamos um canal, ouvimos falar de violência e ficamos vibrando na mesma faixa, não, tem que matar o fulano. Aí que tudo piora mesmo, né? Vai piorar mesmo. Então, nós temos que procurar, se não pudermos colaborar, pelo menos nos omitimos de comentar, não é? André Luiz, inclusive, ele diz que o mal não merece comentário em tempo algum. Mas nós gostamos de comentar. E isso não vai colaborar para que o nosso mundo melhore. Nós temos que tomar cuidado. Célia, eu quero agradecer a tua presença aqui no Nova Consciência, né? Tenho certeza que os telespectadores gostaram muito e fica a recomendação. Leon Tolstói por ele mesmo, uma produção em parceria da Célia com o Tolstói. Muito obrigado pela tua presença e como a Célia disse, né? Se ligue cada vez mais na TV Mundo Maior. Essa sim, simplesmente diferente.